As irmãs estão me ouvindo bem? Uhum. Sou das Sim, irmãs capazes de Senhor de Deus. sim. Quero agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nessa manhã me conduziu. Quero agradecer às irmãs, às líderes, que Deus abençoe a vida de vocês, a minha irmã Isabel, meu amor, minha vida, a pessoa que eu amo muito, nossa irmã também Lívia, essas pastoras que o Senhor tem levantado, né, no meio de tantas mulheres é, desgostosa da sua vida em meio de tantas mulheres que elas não querem ter posição diante do Senhor, mas elas querem ser abençoadas. E quando o Senhor as chama para um particular, elas ficam com medo, elas recuam para trás, mas elas não querem. E quando a gente vem falar do extraordinário do Senhor, que a gente passou, elas falam assim: eu quero receber uma bênção, mas passar por isso eu não aguento, não. Então, o Senhor sabe com quem ele vai contar, o Senhor ele sabe quem vai é, conseguir chegar até o fim como Davi. E a palavra que o Senhor me deu nesta manhã, quando eu estava pedindo para o Senhor, se encontra em Isaías 43, que fala só Deus resgata Israel. Eu vou estar lendo Isaías 43, do seu 18 até o seu 20, que fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Essa palavra que ela é tão maravilhosa que quando eu passei por alguns desgastes, quando eu estava na presença do Senhor, que eu li ela, eu achei ela muito forte. Eu falava assim: Senhor, eu quero uma coisa nova na minha vida, porque agora eu te sirvo. A preparação do Senhor na minha vida, desde a minha convenção, antes dela, foi muito difícil. Com os meus 11 anos de idade, eu tinha que trabalhar para ajudar os meus pais em casa de família, que meus pais tiveram 18 filhos. Nas casas de família a qual eu ia trabalhar, às vezes a mulher tinha que sair cedo e eu tinha que ficar com as crianças. E eu via que, às vezes, quando a mulher saía, o esposo dela ia lá na porta do quarto das crianças e uma das filhas dele me acordava. Eu ficava ali assustada, falava: Senhor, tem misericórdia. E eu andava muito nas igrejas. E meus pais não deixavam eu ser crente, porque eles tinham um voto muito grande que aparecia do norte. Então, às vezes, eu ia escondido com uma vizinha que era. Então, algumas coisas que eles falavam assim, quando eu estava sozinha, eu trazia para mim. E um dia eu cheguei com meus 13 anos, eu falei para o meu pai que eu não queria mais trabalhar em casa de familiar, porque eu me sentia muito com idade pouca para me defender. E fiquei em casa. E com os meus 14 anos, acredito, entre 14 e 15 anos, o esposo da minha prima na época, ele tentou me abusar de mim, né? E naquele momento o Senhor me deu uma força, porque eu não tinha força. E ali eu resisti e ele me puxando, eu estava conversando na vizinha, e meus pais tinham ido ver na época, lá tinha, o Frei Damião foi para a cidade, então todo mundo ficou assim, alvoroçado de ir ver. E eu não senti vontade de ir. Meus pais perguntaram: você não vai para ele te abençoar? Eu falei: não, eu vou ficar em casa. E ficou eu mais duas irmãs menores que eu fiquei olhando. E quando elas saíram, ele viu, né, ele estava na casa da minha avó e ele foi lá. Aí chegou o filho dele e me ajudou na época. E quando eu fiz 15 anos, eu sentei perto do meu pai e eu disse: eu queria tentar uma vida fora daqui. Eu queria que o Senhor concordasse, fizesse uma carta, fosse lá no juiz, assinasse e desse na mão do motorista para me levar até São Paulo. Que aqui morava dois irmãos meus. E assim eu fiz. E hoje eu fico perguntando, tudo isso que eu fiz e passei, se não fosse Deus, porque uma pessoa de 15 anos vim sozinha de Pernambuco, que eu sou de Garanhuns, Pernambuco, e vim até São Paulo sozinha, sem conhecer ninguém, eu tinha assim uma vontade muito grande, eu tinha uma energia forte que quem olhava para mim quando eu conversava não achava que eu tinha só essa idade. E vim para cá. E aqui começou o projeto de Deus sobre a minha vida. Um projeto de dor, um projeto de resgate, e quando eu vim entender que eu tinha que ser resgatada por Deus, é, eu estava grávida da minha filha mais velha, que hoje tem 25 anos, eu estava grávida de 8 meses. Quando eu passei mal, eu fui na igreja e a irmã falou que alguém tinha feito algo de uma Maria para ela morrer dentro de mim, o cordão do umbigo enrolar no pescoço dela. E ali eu comecei a ter desejo mais e mais de ir para a igreja. E o pai das minhas filhas, ele não gostava, então ele fazia de tudo para mim não servir a Deus. Tinha projeto de oração, ele reclamava e eu falava: olha,
eu não impeço você de viver a tua vida. Quando você vai para os bar, quando você chega em casa bêbado, você se sente feliz assim. A minha felicidade é estar junto com essas irmãs que falam do Senhor, é um Deus que sempre tem cuidado de mim. E ele ignorava essas coisas. E quando eu ganhei a minha filha mais nova, quando ela fez 8 meses, eu apresentei ela na igreja. Eu ia muito na Deus é Amor. E quando eu comecei a conhecer de verdade o Senhor, eu comecei a lutar, eu comecei a ter intimidade com Ele. Até então, eu vivia de oração das outras. Tudo o que eu passava, eu tinha necessidade de chegar para alguém para falar, para ela orar por mim, porque eu achava assim, se eu for orar, Deus ele não vai atender, porque eu sou nova no Evangelho, as irmãs já estão ali faz tempo, né? Eu admirava muito as irmãs que não tinha nenhuma vaidade, eu toda cheia de vaidade. A minha mente, eu pensava assim. Então, eu levava meus problemas para ela. E eu ficava em casa sossegado. Eu não me levantava para ir para as consagrações, eu não me levantava de madrugada para orar. Eu acredito que o Senhor lá do céu, ele olhou e disse: opa, filha, não é dessa maneira que eu te quero. Tu tem que buscar pelos teus propósitos, tu tem que ter uma posição diante de mim. E quando eu li essa palavra, eu disse: Jesus, eu estou na tua presença, mas eu também preciso ser resgatada. Porque tem muita gente dentro da casa do Senhor que precisa desse resgate, que precisa anunciar aquilo que passou no passado, que precisa ser preparada por Deus para receber coisas novas. E são poucas pessoas que têm essa coragem de renunciar para o Senhor e digo: olha, Pai, eu preciso ser resgatada, porque o Senhor sabe o que eu passei, o Senhor sabe como estão os meus sentimentos. E quando eu vim entender que eu precisava é, passar por uma cura espiritual, aí eu desci a Olerinha. Aí de madrugada eu buscava, eu subia nos montes, eu procurava as irmãs, mas para me ligar com elas, quando tinha consagração eu ia junto, e as coisas começaram a mudar. E eu disse para o Senhor: tudo o que tiver que acontecer na minha vida, Pai, eu posso passar o que for, mas uma coisa eu te falo: eu nunca vou te deixar. Porque eu aprendi com o Senhor que o resgate ele tem que ser valorizado. Porque não adianta eu estar na casa do Senhor, eu passar por as minhas dificuldades e eu não conseguir de dentro de mim liberar o perdão. É difícil de você ser abençoada espiritualmente. Você pode ter assim um contato com o Senhor, mas não o profundo. E ali, louvado seja Deus, eu aprendi que o Senhor foi na dor. E quando eu comecei a buscar mais do Senhor, as coisas começaram a ficar mais difíceis dentro da minha casa. E eu não entendia. Falei: meu Deus, antes, quando eu buscava pouco, não era tanto assim. Mas antes, eu não ligava para me ser resgatada. Eu olhava o que ele estava passando, mas eu não via o que eu me levantar para fazer. E eu disse: Senhor, se tiver de salvação, o Senhor vai salvar. Se não tiver, e se eu for pedra de suplício na minha vida, eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha tirar da minha vida, porque é muito difícil a pessoa que é casada com um homem que não serve a Deus e ela ficar fazendo a obra do Senhor. Você faz a obra, você é ministrada, você é alimentada na presença do Senhor, mas quando você chega em casa, o diabo ele faz de tudo para roubar. E eu pedi ao Senhor estratégia na época, o que, que eu ia fazer? Porque eu saía, minha casa ficava limpa, a comida bem feita, roupa lavada, porque não ajudava a fazer nada. E um dia Deus disse assim: hoje eu vou te dar uma estratégia e eu vou abrir os seus olhos espirituais. E te prepara, porque eu vou fazer coisa nova na tua vida. E eu comecei nesse propósito a descobrir muitas coisas negativas que ele fazia. E um dia, orando ao Senhor de madrugada, Deus falou para mim: o que eu decidisse, ele ia estar comigo. Porque às vezes a gente passa por dificuldade e a gente vai falar para as pessoas e não fala para o Senhor. E as pessoas vai falar aquilo assim, principalmente quem é pastor. Você tem que permanecer, você tem que orar, você tem que ser firme. Só que para quem está vivendo e convivendo não é fácil. Não é fácil, porque às vezes a gente está buscando tanto por alguém que o Senhor faz como o Senhor falou com o Jeremias: para esse povo não oreis mais, é casa rebelde. Eu tirei essa palavra nessa época. E quando eu comecei a descobrir as coisas, eu comecei a ficar muito triste, sabe? Muito machucada. E eu cheguei para as minhas filhas, conversei com ela, eu disse: quando a minha filha foi para casar, eu disse: depois que você casar, eu vou lutar para viver eu e Deus. Porque
Eu pensava muito nas minhas filhas, por ser de menor, tudo, e querer me envolver com alguém que não seja pai e fosse querer fazer algo de errado com ela. E nesse momento que eu estava precisando de uma oportunidade, de uma força do Senhor, o irmão dele, que é por parte de criação, ele teve um AVC na época. E ele ficou internado 7 meses em coma. Quando ele voltou, a família toda deu as costas para ele, inclusive o meu ex-marido. E ele falou lá no hospital, falou meu nome, e o irmão dele, que também é doente, morava com ele, veio atrás de mim. E eu orei e disse, Jesus, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa prova na minha mão, olha o que eu já passo. E ali eu fiquei muito desesperada e não pedi opinião para as pessoas, porque eu sei que as pessoas iam dizer assim, não, ele vai ser uma pedra, você não vai conseguir cultuar tudo. Eu fui orar ao Senhor. E Deus me deu uma visão muito linda na época. No outro dia eu acordei tão feliz e eu fui no hospital. Procurei a mulher, ela disse, olha, ele vai precisar de cuidado. A perna dele atrofiou e a mão. Ele vai usar fralda, ele nunca vai levantar de uma cama. É desse jeito que vocês vão levar ele para casa. E na época a casa dele estava muito é, destruída das águas. E eu saí pedindo para um e outro material e consegui levantar a casa dele. E nesse período de construir, eu trouxe ele na minha casa, né, meu quintal eu dividi para fazer um quarto para ele e depois levei ele para a casa dele, consegui um auxílio para ele de um salário mínimo. E uma coisa que eu não me esqueço, foi 5 anos que o Senhor me deu essa experiência. E todos os dias eu passava por algo muito forte na minha casa, com meu ex-marido. E eu ia louvando para cuidar desse homem. E eu falava para ele: você está rejeitando o seu irmão. E ele precisa da sua ajuda. Ele passava perto quando veio do serviço, mas ele não ia lá. A família tinha nojo de entrar na casa desse meu cunhado, que o Senhor levou ele. Eu ia 3 vezes por semana, e os outros dias que eu não podia ir, tinha que fazer isso. E eu quero falar para você uma coisa que me chamou a atenção. Na semana que o Senhor levou ele, porque eu fazia lá culto com os pastores, e eu falava para ele, Edgar, você quer aceitar o Senhor? E ele chorou muito. E levantou com as mãos que ele podia mexer, ele levantou e aceitou. E ali eu fiquei muito emocionada. E eu cuidava, cortava o cabelo dele, as unhas, limpava ele. Quando chegava que ele estava de fralda, ele não queria, eu falava até, tá, tem muita graça, ir para casa, deixava sair todo sujo. E o Senhor falou que foi Deus que colocou para mim aprender algo. E eu tive um amor muito grande por aquela alma. E na semana que ele ia falecer, que Deus levou ele, eu fui lá numa quarta-feira. Estava muito chovendo. Ele falou que estava com vontade de comer frango. Eu vim para casa, cozei o frango e levei. E quando eu cheguei lá, ele estava com um semblante muito lindo. E ele disse assim, sempre ele me chamava de anjo. Eu falava para ele, eu não sou anjo. Ele falava, você é uma irmã que eu não tenho. Eu quero falar uma coisa para você que eu nunca falei. Eu falei, pode falar, Edgar. Você está vendo aquele relógio ali, que está aí em frente a mim? Todos os dias, 3 horas da manhã, estou acordada orando para a sua vida. E estou pedindo a Deus que Deus mude a sua, porque você é uma mulher, uma guerreira. É difícil encontrar uma mulher que nem você. E Deus vê o que você está passando. Ali eu chorei muito. Falei, meu Deus, um homem que está ali, precisando de ajuda, e o Senhor está usando ele de 3 horas da manhã. Era a hora que eu levantava para ir orar. E quando ele faleceu, eu disse para o Senhor, aqui acabou a minha experiência. Ali eu comecei a buscar do Senhor estratégia. Eu disse, Deus, eu sei que é difícil quando a gente vive um casamento abusível e a gente quer se separar, porque nem todo mundo vai aceitar, nem todo mundo tá, porque a minha vida eu não exponho para ninguém, porque nem todo mundo ia entender. E às vezes que eu não tinha sabedoria do Senhor que eu ia falar, os conselhos que me davam não eram do Senhor, mas eu pegava como se fosse. E quando eu comecei a abrir os meus olhos, a primeira coisa que eu comecei a pedir ao Senhor é que Deus viesse curar a minha alma e que eu viesse perdoar Ele por tudo que Ele tinha feito na minha vida, por tudo. Senhor, eu não quero que o diabo deixe nada, nenhuma sequela
sobre os meus sentimentos. Eu quero perdoar de dentro para fora. Eu não quero de perdoar e quando ver eu ter raiva, quando ver eu ficar chorando, ou ficar lembrando e ficar remoendo. Porque a palavra fala que eu tenho que esquecer as coisas passadas. E eu quero viver esta palavra. E ali eu fui descer na oraninha do Jeová, fui pedindo, foi pedindo, eu disse, Senhor, prepara, cria uma situação. E quando foi um dia, antes de eu me separar, 2 meses antes, eu já vivia separada dentro de casa com ele. E quando foi um dia, eu cheguei da igreja, foi um culto abençoado, avivado. Eu saí de lá flutuando. E quando eu cheguei em casa, que eu cheguei no meu portão antes de abrir, me dá aquele impacto no meu coração, eu disse, Espírito Santo, entra comigo. Eu abri o portão, e quando eu abri a porta, ele estava em pé. Eu lembro que ele estava com a chave na mão, ele disse assim, eu vou fazer algo no seu rosto, que eu quero ver você sair dentro de casa. E eu estava de frente a ele. Ele pegou a chave e mirou. Essa chave tinha, do jeito que ele estava, via direto para mim, que ele estava de frente. Essa chave, ela virou e bateu na televisão, que ficava bem distante. Quebrou a televisão todinha. E aí ele ficou paralisado. E eu disse, Satanás, eu ordeno em nome de Jesus, tu não tem mais poder sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, sobre a minha casa. E aí ele começou a querer ficar, se manifestar. E aí eu comecei a orar. E quando ele voltou assim, ficou assim meio estranho, meio esquisito. E eu disse para o Senhor, é esse o sinal que eu queria. Quando foi no outro dia, eu sentei e conversei com ele. Eu disse, olha, eu sei que você não abre mão do mundo, porque você é escravo do diabo e você gosta das coisas malignas que você faz. Para mim não dá, porque eu sou uma serva do Senhor. Muitas vezes, quando eu vou para a igreja, as pessoas que conhecem você, que se envolvem com você, ficam zombando de mim. Lá vai, ó. Fica lá de joelho, enquanto ela está lá, ó, buscando, estou eu lá comendo o dinheiro dela. Eu ouvia isso. Isso feria a minha alma. Eu não voltei para trás, nem da cara eu olhava. Eu ia para casa e eu falei, quando eu chegava na igreja, eu dobrava no dia e falava assim, eu tu ouviu. E eu falava isso para ele. E ele não estava bêbado, e ele disse para mim, é verdade. Isso sou eu. Isso eu não tenho isso como maldade. Porque muitas vezes a gente vive uma relação abusiva e a gente quer que Deus faça algo. Deus só liberta quem quer ser libertado. Eu aprendi isso com o Senhor. Porque falta de oração não foi, falta de buscar não foi, falta de propósito não foi. Só que eu estava crendo, eu estava construindo o sentimento sozinha. E ninguém constrói assim. E o meu sonho mesmo era isso, ter alguém, quando eu não tivesse bom para ir para a igreja, a pessoa, meu esposo ia buscar por mim, e eu ia mesmo doente. Quantas vezes eu ia mesmo sem querer, mas eu precisava ser alimentada. E quando ele falou isso para mim, ele falou assim: eu sei que eu tô com você, eu tenho medo de deixar você. Eu sei que Deus vai mexer comigo, só que Deus me conhece. Eu sou sincera com Deus. Ele falou isso. Eu não quero ser crente. Eu gosto de estar no meio de mulherada, eu gosto mesmo, elas me atraem. E falou isso bem sério. Eu não tive raiva de jeito nenhum. E eu falei assim: eu gostei da sua sinceridade, porque até aqui eu busquei por você. Que o Senhor venha trabalhar na tua vida, que o Senhor venha te dar uma oportunidade. Irmãs, teve uma época que ele entrou dentro de um bar que tinha aqui, que a mulher era casada e o marido apoiava ela para se prostituir. E eu estava indo para a igreja, eu e minhas filhas. Quando eu olhei, eu vi ele dançando com ela, e ela pegou a mão dela, colocou no bolso dele e tirou a carteira. E eu vi, fui para a igreja, eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, ele estava dormindo. Quando foi no domingo de manhã, ele acordou, disse, cadê meu dinheiro? E cadê meu dinheiro? Eu disse, que dinheiro? Eu fiz meu pagamento todinho e não está aqui. Eu lembrei do meu pai. Aí eu falei, você não passou aí, deixou lá, não? Não, não, deixei não. Ele não quis falar, mas eu veio. Irmã, quando foi na segunda-feira que ele foi trabalhar, eu pedi estratégia e Deus me deu. Fui bater lá na porta do homem. Quando ele abriu, eu disse, eu quero conversar com você. Vai ser aqui fora ou você vai deixar eu entrar? Porque para mim tanto faz aonde você vai escolher. Ele é bruticoso aí, o que a senhora quer? Eu falei, algo que é meu, que me pertence para mim e para as minhas filhas. Quando eu disse, olha, eu quero aquilo que você roubou dele, que ele não gastou aqui, porque o meu armário está vazio e ele tem 2 filhas que precisam se alimentar.
E eu não vou deixar Satanás usurpar de mim, não. Então, quem vai decidir é o Senhor, se vai me devolver ou se eu tenho que ir buscar atrás, porque eu tenho prova que ela pegou a carteira. Ele ficou desnorteado, não fale nada para ninguém, entra aqui. Na época, ele me deu um dinheiro que eu não sabia que era aquele tanto. Irmã, nesse dia, eu fui para o mercado, eu fiz compra para passar um mês, eu comprei coisas para minha filha, e eu disse, Jesus, eu estou impedindo ele, porque fica uma ligação no mundo espiritual muito forte. É difícil você querer um caminho e ele outro, fica uma coisa desigual. E quando eu entendi que ele jamais ia querer o propósito que eu tenho de servir ao meu pai, então eu fui me posicionar diante do Senhor. Eu parei de estar insistindo. Nas minhas orações eu falava, Senhor, seja feita somente a tua vontade. O Senhor agiu sobre a minha vida. E Deus me preparou porque eu sabia que não ia ser fácil a preparação. Mas olha, igreja, quando eu decidi, o Senhor começou a trabalhar sobre a minha vida, sobre a vida das minhas filhas. Eu tive que passar em psiquiatra, psicólogo, eu e minhas filhas, porque o que a gente passava não era fácil, porque o amor que ele tinha pelas minhas filhas não era um amor de pai. E quando eu vim entender e vi, eu comecei a me levantar para. Imagina você ter que proteger suas filhas do seu próprio pai. Então, foi muito difícil o que eu passei. Eu fui muito machucada. E por eu não falar para as pessoas, porque isso é muito forte, eu comecei a ser julgada quando saiu o meu divórcio. Quando eu cheguei nele, eu falei: olha, eu vou te dar liberdade. Você vive preso. E eu quero que você seja liberto para viver aquilo que você sempre quis. Ele riu, irmã, de alívio. Eu olhei assim, aliviado, aliviado. Uma coisa que ele falou para mim foi: eu não paguei para casar, também não vou pagar para descasar. Você vai pagar o divórcio sozinha. Eu fiz, irmã. Eu fiz sozinha. E quando saiu o divórcio, quando estava entrando no divórcio, ele já tinha saído de casa. E quando foi para ele sair de casa, ele disse para mim, me pediu uma semana para sair de casa. E eu concordei. E se fazer algo para o Senhor, porque eu nunca deixei de fazer as coisas de Deus, mesmo ele gostando ou não, eu nunca deixei, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eu fui ali programar um culto que a vez era encontro de vaso. E ele se aproveitou desse dia, não era o dia que ele ia embora. Ele pegou um carro, colocou em frente à casa e foi tirando as coisas que ele achava que era dele. E quando eu cheguei do que eu fiz, que eu abri a porta, eu fiquei intacta. Eu fiquei super assustada. Me sentei no chão e eu disse: Jesus, eu não acredito. 23 anos e eu não conhecia ele. Ele não levou as coisas pesadas porque não dava. Ele deixou sem prato, sem copo, sem alimento. Tirei umas coisas que eu tinha comprado no jogo de quarto. Ele levou tudo. Eu tinha usado meu cartão. Cheguei, meu nome ficou sujo. E eu olhei assim e disse: meu Deus, com quem eu vivi? E eu disse, mesmo eu passando por isso, pai, eu sei que eu vou ser julgada para as pessoas que não entendem o teu chamado sobre a minha vida, mas eu sei que o Senhor está me preparando, isso é o que importa. E ele levou tudo. Quando foi no domingo isso foi no sábado, domingo de manhã ele veio todo sorridente. Me assustei porque ele abriu o portão e a porta, eu pensei comigo, agora ele vai me matar. Aí ele entrou lá no quarto e falou assim, aí, ó, deixei a casa. A geladeira tá, o guarda-roupa tá aí. Eu falo uma coisa para você. Deus ia preparar para você um homem de Deus que vai para a igreja com você, porque esse homem não. Irmã, falando bem claro. Eu olhei para ele e eu disse amém. Ele disse, aí, tirei as coisas tudo, não ficou o teto, só que eu já tinha dado metade da casa para ele também. Foi isso um acordo, para ele me deixar em paz. E ele, na época, estava tendo caso com a menina nova, mais nova do que minha filha. Minha filha hoje tem 32 anos, a mais velha, e a menina era mais nova que ela. E um belo dia, eu já, no processo de separação, ela bateu aqui na porta da minha filha. Cheguei do serviço super cansada. Quando eu entrei, que abri o portão, minha filha disse, olha, essa aqui é minha mãe. E ela olhou para mim, aí eu disse, quem é você? Ela disse, sou a Dani. Eu disse, não conheço nenhuma Dani. Ah, eu que estou envolvida com seu esposo, olha, irmã. E os ímpios tudo olhando. Eu vim aqui para falar para você falar para ele que eu não quero mais ele. Eu olhei para ela e respirei
E eu disse, amada, não quero saber o que você está passando com ele. Quando ele for procurar você, você fala para ele, porque eu não sou secretária, mas uma coisa eu te falo. Não, não faça isso para a tua vida, não. Procure alguém que queira cuidar de você, dos seus filhos, porque você merece. Então, ele não vai ser o homem para ajudar você. Aí ele disse que é bom para a senhora. Eu disse, bom, para mim ele nunca foi, mas para você ele é sim, porque os cartões de crédito estão estourados, quando entra dinheiro na conta não sabe, porque eu não sei para onde vir, da minha mão não vem. E ela ficou sem graça. Eu falei, vou falar uma coisa, não vem mais no meu portão não. Onde você se encontrar com ele, logo, logo ele vai estar livre. E ali dentro de casa, sabe, com um sorriso daqui? E as vizinhas todas, mas você, meu Deus, você aguentou isso? Eu falei, olha, eu olho ela como uma alma, porque ela está se prostituindo por dinheiro. Eu vou falar o que para ela? Eu vou julgar como ela, se Deus tem obra dela, porque ela conhece a palavra do Senhor. E eu fiquei sabendo que ela era afastada. Entrei para dizer, só você mesmo. Se fosse eu, fazia assim. Então, se fosse você. Mas o meu jeito é esse. Entrei aí dentro de casa. Olha, eu chorei o que eu tinha que chorar. Eu disse, Jesus, eu sei que o Senhor viu, Pai, essa fruta do diabo. Não deixa entrar no meu coração, não. E ali foi, sabe? Passei por muitas coisas. E estava decidida a não querer saber mais de homem nenhum. E na época eu entrei em um programa quando saiu o meu divórcio. Eu passei muito mal quando eu fui assinar esse divórcio. E ele estava super feliz. E Deus disse que ia me dar tudo de dobro que o Satanás tinha roubado de mim. E ele zumbava. Eu tinha um notebook na época que eu só tinha pagado 3 prestações. Ele pegou esse notebook no dia que ele saiu daqui. Foi na boca que aqui perto o caminhão estava devendo na época R$ 600. Ele pegou meu notebook, deixou lá, deu lá como essa dívida. Depois eu fiquei sabendo, uma TV que eu tinha, deixou sem nada. Mas deixou com vida, que é o que é melhor. E ali eu fiquei assim, desenganada, tantos anos perdidos, meu Deus, sabe? Quando você ainda acha que Deus ele vai agir, mas chega um, quando eu cheguei assim, Senhor, esgotei, eu não sei mais o que fazer. E foi quando eu comecei a buscar cura interior. E eu falei, Senhor, se o Senhor tem projeto na minha vida de eu casar de novo, que o Senhor vai me preparar, porque eu não quero fazer ninguém infeliz. Que as marcas do passado eu não venha refletir sobre a minha vida e que eu não venha fazer ninguém ficar infeliz, porque eu fui muito machucada. Então, que o Senhor venha me transformar, o Senhor venha me resgatar, porque eu preciso desse resgate. Eu ainda estou lembrando das coisas passadas, elas estão me ferindo. Eu comecei a ficar seca, fiquei muito seca e trabalhava para esquecer todo o processo que eu tinha passado. E eu lembro que na época, quando o Judas apareceu na minha vida, ele estava também passando por um processo com a sua ex-esposa. Só que eu não acreditava. Imagina se o homem vai estar passando por essas coisas. E aí Deus usou minha irmã e falou assim, olha, eu vejo Deus agindo na tua vida sentimental. Tu tá com medo. Tu acha que vai se repetir, mas eu mando te falar que vai ser diferente. Irmã, esse testemunho, não, as pessoas escutam e elas falam assim, eu quero assim também. Irmã, cada uma Deus prepara de um jeito. O que Deus preparou na minha vida, eu não sei se você pode suportar, mas uma coisa eu sei. O que o Senhor ele se agrada é que eu e você venham ter posição diante dele. Que eu e você, em meio à tempestade, você não venha negar o nome do Senhor para agradar o seu marido. Eu nunca fiz isso. Eu deixava minhas coisas porque ele não tinha motivo nenhum para falar mal de mim. Hoje, quando as pessoas começavam a falar de Deus para ele, ele falou assim: ela é a mulher de Deus. Eu que não valorizei, porque eu sou, ele falou, eu sou um cachorro, eu não presto para ter mulher direita. E Deus ele honrou. E quando saiu o meu divórcio, eu ainda estava em depressão. Meus cabelos estavam caindo tudo. Estava triste porque tinha perdido o irmão. E o diabo foi se alimentando. Porque ali eu fui deixando raízes amargosas entrar sobre o meu coração e eu vim perceber que eu não estava sendo curada ainda. Aí eu desci a Lourinha do Jeová. E quando eu conheci ele, que ele estava morando numa casa de aluguel, meu genro ia lá, que lá não podia entrar mulher, eu tive uma atitude que até hoje eu não acredito que eu tive essa atitude. Eu conversando com ele, eu disse, olha, eu tô ferida, tô machucada, tô jogada às taças, porque, irmã, eu não me valorizava como mulher. Eu me olhava no espelho e eu dizia assim, o que é que falta em mim? Eu me achava feia, eu achava que alguma coisa tinha para encaixar para ele gostar, mas não, não.
E quando eu comecei a me amar, descobrir a mulher que eu sou, meu Deus, eu disse, olha, ele estava perdendo. Porque ele quer as que está fora que já é pegada com o outro. Então eu comecei a me valorizar. E eu falei para o Júnior, quando ele conversei com ele, eu disse: Olha, eu quero conversar com você. Eu tomei essa atitude. Chamei minhas duas filhas e disse: Olha, eu sofri 20 e poucos anos com uma pessoa que eu não conheço, porque teve uma atitude que eu fiquei assustada. Eu pensei que ele ia sofrer depois que a nascer, ele ficou, foi feliz, que estava sofrendo foi eu por ter tantos anos desgastado, porque desgastou demais. E vocês vão falar assim: você nem conhece esse Júnior, elas falaram isso, eu falei assim, eu conheci seu pai? Então Deus ele vai trabalhar na minha vida. E chamei ele, conversei com elas, e chamei ele, eu disse, Júnior, você está disposto a gente enfrentar as calúnias, a gente enfrentar os comentários, a gente enfrentar as pessoas falar que a gente já era amante, mas o Senhor sabe o que você passou e o que eu passei. E ele disse assim, nós temos que ser forte. Se for de Deus, a nossa união, a gente vai suportar o que vem por aí. Mas se não for, a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar triste, a gente vai desistir um do outro. E ele disse, eu topo, vamos sim, vamos junto. Eu sei o que eu passei, importa isso. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei para ele, você quer vir para cá amanhã? Olha, irmã, porque eu já falei com o meu irmão, eu disse, olha, eu estou me afastando do microfone de Deus, não. Eu vou ficar de banco até Jesus ele trabalhar sobre a minha vida e restaurar o meu casamento de novo com alguém que ele está preparando, porque ele não ia fazer eu tomar a atitude de ter essa decisão forte se não fosse dele. E meu irmão olhou assim, ficou, meu, será? Você não vai se arrepender por essa coisa? Eu disse, olha, eu passei 20 e poucos anos sofrendo um pouco de amassou, sofrendo mesmo, porque muitas vezes eu me senti uma prostituta. Porque naquela hora H que ia, eu não sentia nada. E muitas vezes eu era obrigada a ter, porque ele dizia, você é minha esposa, então você é minha. Eu, tipo assim, você é minha, eu faço quando eu quiser. Então eu quero me descobrir como mulher. Eu falei para o meu irmão. Quero me descobrir como mulher, porque a gente que passa por isso fica esse trauma. O que tem em mim? O que é que ele não vê em mim que vai buscar nas outras? Mas a mulher, por mais que ela seja honesta, seja uma mulher cativa em tudo, em todos os as etapas de um casamento, quando o homem tem que ser safado e ruim, ele apronta. E sabe o que ele falou para mim depois que a gente se separou, tudo estava na vida dele? Ele disse assim: eu achava que por você ser crente, você ia ficar o resto da sua vida junto comigo e aceitando eu te trair. Ó, porque uma coisa você sabia, eu nunca ia mudar. Eu disse, sei disso. Aí vim morar com aí o Júnior veio no outro dia, meu genro foi lá buscar ele, as coisas dele, a gente entrou e foi difícil para a gente se entender, porque um com medo do outro, né? E passando porque estava passando, porque o que ele passava misericórdia. Aí um dia eu fui numa igreja. E Deus disse assim: tu tinha dó de Saul, e Saul tinha projeto de te matar. Então eu entendi o que o Senhor ele quis fazer. Passei por muita coisa, irmã. Foi muito criticada, foi muito questionada, sofri muito, mas ficava de joelho. E um dia o Senhor falou para mim: pega todos os seus acusadores, ora, coloca no caderno e ora por eles. 4 dias na madrugada. Meu Deus, tem que orar para a pessoa que está falando que eu sou uma missionária prostituta, porque para mim receber a unção de missionária eu me recebi tendo dentro de casa, apanhando. No dia que eu fui consagrada a missionária, eu fui para a igreja machucada, mas ninguém viu. Mas eu fui porque eu tinha um compromisso com o Senhor. Ninguém nem soube. Aleluia. Então, eu vejo das pessoas que outra hora eu ia lá como profeta e abençoar o seu ministério. E porque eu decidi ter uma vida, uma coisa nova que o Senhor prometeu para mim, eu ser direcionado com uma mulher que não presta. Então, por isso que muitas mulheres suportam, porque elas têm medo da humanidade, elas têm medo das pessoas, porque as pessoas que mais me julgou foram as pessoas que são evangélicas, porque eu ia falar para mim, mulher, como tu aguentou? A gente sabia, apareciam muitas coisas que ele fazia tudo, e eu falava para as pessoas, não me interessa a vida dele, porque o Senhor fez na minha vida, está fazendo na vida dele. Ele escolheu isso, então eu tenho que respeitar a escolha dele, como ele está respeitando a minha. E hoje eu vivo um sobrenatural do Senhor, o extraordinário de Deus. Eu vejo as minhas filhas vivem, cada um dos meus netos, que são 7 netos, quando eles vêm no mundo é propósito de Deus, porque quando eles vêm sempre tem que ter alguma coisa.
A missionária Isabel sabe, a pastora Lívia também, corro a ela, sempre tem, irmã. Tudo que o Senhor prepara para mim, eu tenho que gemer para chegar até as minhas mãos. Eu louvo a Ele por isso, porque eu consigo valorizar. E hoje eu tenho uma pessoa que, se eu não estiver bem, ele vai para o culto, ele para a misericórdia diácono da casa do Senhor, né? E também estava afastado do Senhor sem vontade de ir para a situação que ele estava fazendo. Então, o Senhor não fez só o resgate na minha vida. O Senhor fez o resgate também na vida de Júnior. E hoje eu vivo aquilo que um sonho de fada, sabe assim? Quer dizer, eu tinha muita vontade de falar isso. Ai, é uma benção, meu esposo. Ele me ajuda. Hoje eu falo de verdade, porque é a verdade. Ele me ajuda em tudo. Quando eu tive o AVC, quem dava banho, quem cuidava da comida para mim era ele. E eu louvo ao Senhor, porque ambas as partes estão vivendo aquilo que escolheram para eles viver. E eu louvo a Deus, porque o que ele sofreu, o que eu sofri, a gente não faz um outro, a gente se uniu. A Deus não fez uma união, Deus também uniu um propósito, porque nós temos um propósito um com o outro. Nós crescemos juntos, tudo que a gente vai fazer é conversado. Eu sei o que ele tem no bolso, ele sabe o que eu tenho. Então, é assim, é uma coisa que, sabe, cozinha muito bem, né? Ajuda. Hoje mesmo eu tinha, ela estava me preparando, ele disse, eu vou lavar roupa, minha roupa está ali tudo lavada. Se eu precisar de alguma, às vezes eu estou em casa pensando em comer alguma coisa. Eu não ligo para ele, para dizer, daqui a pouco ele chega com aquilo que eu estava com vontade de comer. Então, assim, Deus sabe pelo que eu passei. Eu falando para você, você vai dizer, nossa, foi tudo isso. Mas eu falo com alegria do que eu passei, por eu ter resistido, por eu nunca ter deixado, meu Deus. E tem muitas mulheres, e é uma pena, que deixa o Senhor por causa de homem. Ah, eu já não vou para a igreja porque meu marido está chato. Não. Deus, ele vê isso tudo. Posicionamento diante do Senhor muitas vezes é você negar a si mesmo. Porque muitas vezes eu passei por humilhação dentro de casa, no meu primeiro casamento, por amar o meu Senhor. E quando acontecia esses abusos, quando acontecia, né, essas coisas, eu dobrava os joelhos e falava com o Senhor, Senhor, olha como eu fiquei. E hoje ele é o meu amigo, eu não tenho raiva dele. E quando ele precisa de mim, se tiver ao meu alcance, eu ajudo. Por muitas vezes ele entrou dentro, bateu no meu portão, e quem abriu o portão era o Júnior. Ele falava, estou falando, precisando disso, disso, disso e aquilo. E eu fazia. Uma vez ele passava no médico, foi na casa das minhas filhas, não estava. E ele é muito, muito gordo. E ele disse, eu preciso cortar a minha unha do pé. Eu olhei assim para o Júnior, e o Júnior fez a cabeça que podia. Ele sentou-se na cadeira, irmã, diante de Deus. A vizinha viu ele batendo e pedindo para me cortar a unha dele do pé. Ele sentou na cadeira, eu fiquei de joelho, coloquei o pé dele na minha perna e cortei as unhas dele tudinho. E ele disse, porque dá vergonha, né, Celene? E pro médico assim. Eu disse, não, mas já está cortado. E ele foi, irmã. Quem faz isso é o Senhor. Porque era para mim ter motivo todo de odiar ele, mesmo estando na casa do Senhor, de não perdoar ele. Mas quando a gente quer um perdão de Deus, nós também temos que perdoar na terra. Aquilo que a gente não oferece para o nosso irmão, Deus não jamais vai dar para nós. Aquilo que a gente não é capaz de dar para o irmão. E esse é o meu estado diário, essa é a minha história. Uma história de vida, de luta, de persistência, porque eu tive que persistir na presença do Senhor. E hoje não é qualquer pessoa que fala alguma coisa que vai me tirar da presença do Senhor, não. Porque eu sei de onde Deus ele me tirou, eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Irmã, quando a minha filha mais velha engravidou, primeira nova, a nova decidiu não ter mais filho. Então, o marido dela estava se programando para não ter mais. Quando faltava 4 meses para ele fazer a cirurgia, minha filha apareceu grávida do Heitor, que agora vai fazer 2 anos. E foi aquele desespero. Liguei para a missionária Isabel, falei para ela, disse,